Graça e paz, irmãos. Boa noite. Nesta quarta-feira, vamos iniciar mais uma transmissão da mensagem da palavra. Nós estamos agradecidos a Deus porque, apesar de todos os pesares, o Senhor ainda tem nos dado pelo menos a oportunidade de compartilharmos a palavra, tem nos dado a oportunidade de crescermos juntos. Então, a nossa oração é para que essa mensagem, nesta noite, possa realmente falar aos nossos corações. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, louvado e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Nos abençoa, Senhor Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha usar a palavra em nossos corações. Te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua promessa de que a Tua palavra não volta para Ti vazia, mas cumpre em nossos corações o propósito para o qual o Senhor enviou. Ó Deus, abençoa Teu povo, Senhor Deus. Abençoa, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos dá sabedoria, Senhor, para que verdadeiramente possamos colocar em prática. Ó Pai, também te pedimos, Senhor Deus, por esta mensagem, que não seja o homem, mas o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, iluminando nossos corações, iluminando, Senhor Deus, para que nós possamos crescer na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então nós temos aqui nesta nossa mensagem para hoje, Lucas capítulo 2, vamos ler o versículo 21, Lucas capítulo 2, versículo 21 em diante, diz assim: Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, nós temos aqui Lucas capítulo 2, nos versículos 21 até o 40, e o que nós encontramos aqui são os pais de Jesus, eles cumprindo o que era determinado na lei de Moisés. E o que era determinado na lei de Moisés? Que a criança ela fosse circuncidada ao 8º dia,
que a mãe da criança ela fosse considerada cerimonialmente impura durante os dias ali após o seu parto, e todas essas providências que elas foram tomadas por Deus através de Moisés foram para uma questão de que fossem protegidas tanto as cerimônias de adoração ao Senhor em Israel, quanto que forem protegidas também, para que fossem protegidas também a saúde da criança recém-nascida e a saúde da mulher. De modo que este período em que ela era considerada cerimonialmente impura, isso impedia que seus maridos, logo após o parto, quisesse ter algum tipo de relacionamento sexual com uma mulher que estava ali cansada, estava ali amamentando, inclusive nos primeiros dias, por causa de um parto que muitas vezes era difícil e em condições adversas. Então, todas essas circunstâncias e todas essas leis, elas eram para proteger o sentido de santidade da adoração ao Senhor, para proteger a saúde da criança recém-nascida e a saúde da mãe, né, recém-parturiente. E todas essas providências, elas tinham como principais objetivos isso: a proteção da visão santa do que é adoração a Deus e a proteção das duas pessoas ali envolvidas, a mãe e a criança. Pois bem, e o texto nos diz que eles levaram para Jerusalém e era passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. Então, aí no versículo 21, completados 8 dias para ser circuncidado o menino. Eu li em um determinado artigo em que um dos períodos, se não talvez o principal período da vida de uma criança, na qual há mais anti-inflamatórios naturais no corpo de um ser humano, quando essa criança completa 8 dias de vida. Né? Não posso aqui precisar agora em que livro eu li esse artigo, mas isso fala muito do cuidado de Deus para com a criança, em que a circuncisão, que é uma cirurgia simples, mas não deixa de ser uma cirurgia, a circuncisão ela fosse feita justamente ao 8º dia, quando, cientificamente falando, é o momento da vida do ser humano em que ele tem mais anti-inflamatórios naturais circulando pelo corpo. Isso realmente mostra o cuidado do Senhor para com os meninos. E deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Nós vemos mais uma vez aqui a obediência dos pais, eles obedecendo ao Senhor no que se refere ao cumprimento da lei de Moisés, no que se refere a colocar em prática aquilo que a lei dizia, ou seja, seguir a Bíblia. Né? E também agora a obediência no que se refere a colocar na criança o nome que o anjo tinha determinado que seria o nome daquela criança, Jesus, né? O Senhor salva. E aí vem aí a purificação dela, da mãe e também da criança. Todo primogênito será consagrado para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na lei. A oferta ela era muito também de acordo com a situação financeira da família que ofertava. Então, o fato de aqui dizer que isso eram um par de rolinhas ou pombinhos mostrava que Maria e José, junto ali com Jesus, formavam uma família de baixa renda, né, uma família pobre, porque eles estavam ali oferecendo um sacrifício que era considerado mais barato, né, com um par de rolinhas ou um par de pombinhos. E o que falar de Simeão? Simeão era um homem que o texto diz que ele era homem justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. O fato dele ser justo e piedoso mostra o seu caráter diante das pessoas, o seu caráter diante de Deus, o seu caráter esperando a redenção de Israel. O texto diz que ele esperava a consolação de Israel. Né? E quando a gente olha para um texto como esse,
talvez a principal característica de como seria esse consolo que possa nos vir à mente é a consolação no que se refere a Israel ser liberto do Império Romano. Mas será que esse era o principal problema de Israel? Será que realmente o principal problema daquela nação era realmente o fato de que era uma nação subjugada ao Império Romano? Talvez o fato dele ser um homem justo e piedoso, talvez ele fosse uma voz diferente nesse sentido. Porque homens que eram consagrados ao Senhor, pessoas que realmente são consagradas a Deus, elas têm esta visão de que as dificuldades desta vida aqui na Terra, de que os problemas pelos quais nós passamos aqui, eles realmente são muito importantes e realmente nós precisamos trabalhar e muitas vezes até lutar para que esses problemas sejam resolvidos enquanto estamos nesta Terra. Por outro lado, quando existe essa consagração, essas pessoas, esses homens e mulheres que são realmente consagrados ao Senhor, eles têm uma visão diferente. Eles conseguem perceber que o principal problema do homem é o pecado. O principal problema do homem é o fato de que ele precisa resolver o seu relacionamento com Deus. Porque quando não existe uma consagração ao Senhor, porque quando não existe o fato de que alguém tem intimidade com Deus, este é o pior dos seus problemas. A pior das dificuldades, o maior flagelo do homem é o fato de ele não ter comunhão com Deus. E aí nós encontramos neste lugar, neste ponto, aqui talvez uma melhor definição do caráter de Simeão. Alguém que esperava a consolação de Israel. Ou seja, a chegada do Messias não só por uma questão de libertação política, não só por uma questão de liberdade do povo de Israel que estava debaixo do jugo do Império Romano, mas principalmente uma conversão do povo. Então, nós encontramos aqui, no que se refere a analisar o caráter desse homem, cuja palavra de Deus chama de justo e piedoso, e alguém que esperava a consolação de Israel, como alguém que realmente ele analisava toda a situação na qual estava vivendo, e ele percebia que a fazer a vontade de Deus, ele percebia que ter paz com Deus, comunhão com Deus, era muito mais importante do que a simples libertação política em virtude de toda aquela situação que Israel estava naquele momento. E o texto diz que o Espírito Santo revelara-lhe que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que maravilha! Como é que o Espírito Santo mostra. Quando nós olhamos, amados irmãos, para toda a história do nascimento de Jesus e as profecias que precederam o nascimento de Jesus, era para nós termos uma ideia de que boa parte, ou pelo menos eu poderia arriscar aqui, todos os grandes estudiosos do Antigo Testamento, na época de Jesus, deveriam esperar a chegada do Messias para os seus dias mesmo. Realmente para os seus dias. Quando nós olhamos para Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24, nós entendemos ali que a profecia é clara desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Então, existe uma profecia em Daniel, que foi escrita para mais de 400 anos de antecedência, mais de 400 anos antes de Cristo, dizendo que
depois que houvesse a liberdade de Israel para sair do cativeiro em Babilônia, não mais dentro do Império Babilônico, porque o Império Babilônico tinha sido destruído, agora era o Império Medo-Persa que vigorava, mas o povo continuava cativo ali na região da cidade de Babilônia. Tá? Então, ali a profecia foi dada por um anjo a Daniel, e Daniel diz, olha, e o anjo diz, depois da ordem dada para Jerusalém ser restaurada, para os muros serem restaurados, então serão contadas 69 semanas de anos. Isso dá em torno de 444 anos, amados. Qualquer pessoa que estudasse a palavra de Deus a fundo naquele contexto em que eles estavam inseridos, deveria saber disso. Então, quando Jesus nasce, os estudiosos da palavra daquela época, eles são pegos de surpresa. É necessário que uns astrólogos, uns magos, uns estudiosos das estrelas, estrangeiros viessem para alertar, e mesmo assim o que eles preferiram se unir, esses líderes religiosos, eles preferiram se unir ao rei, eles preferiram se unir a Herodes, a matar aquela criança, ao invés de se unir àquele rei que estava vindo. Porque as profecias, a mesma matemática que nos ajuda a perceber tudo isso hoje, é a mesma matemática que existia naquele momento. Eles sabiam, eles viviam na Jerusalém restaurada, eles sabiam que Artaxerxes havia dado liberdade ao povo, ali em torno de 400 anos antes, para restaurar Jerusalém. Mas eles estavam cegos, porque eles estavam mais propensos a se agarrar ao poder, mais propensos a se agarrar às suas posições religiosas, do que seguir a palavra de Deus. Então, nós encontramos aqui um homem que a palavra de Deus chama de justo e piedoso. Nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo que este homem tinha sido revelado, ou seja, que o Espírito Santo havia revelado a este homem que ele não morreria sem ver o Messias. O que é que isso nos mostra? A cegueira religiosa fez com que aqueles homens não percebessem o que estava acontecendo ali debaixo dos seus narizes. E a profecia lá de Daniel, só para dar a informação completa, fala que ao final dessas 69 semanas, ou seja, esses 444 anos, o Messias ele seria tirado, ele seria morto. Então nós sabemos aqui que esses 33 anos depois deste evento que nós estamos vendo aqui em Lucas, capítulo 2, Jesus foi crucificado. Ele entra triunfantemente em Jerusalém, montado num jumentinho, e 4 dias depois é sacrificado como um Cordeiro Santo de Deus em nosso favor. Isso tudo, queridos, é o cuidado de Deus, é o cuidado do Senhor em deixar todas as profecias amarradas, certinhas, com detalhes, para que ninguém possa ter dúvida do poder do Senhor e da soberania de Deus sobre os eventos, sobre os fatos, para que o nome dele seja glorificado e para que ninguém tenha desculpa de dizer: olha, eu não acreditei porque eu encontrei dúvidas, olha, eu não acreditei porque eu encontrei falhas. Não, o Senhor deixa tudo certinho, para que a esperança que nós temos nele possa ser edificada, sedimentada, não só pela fé que nós carregamos em nossos corações, que ele mesmo depositou em nossos corações, mas também pelos fatos que ele mesmo gerencia, que ele mesmo soberanamente gerencia, para que nós vejamos, não só pela fé, mas também pelo cumprimento das profecias, que o Senhor é Deus, o Deus vivo de Israel. Glória a Deus por isso. Então aqui nós vemos um homem que ele tinha as Escrituras à sua disposição, mas que o Espírito Santo revela que ele não morreria sem ver o Messias, que ele não morreria sem ver
o menino. E aqui o versículo 27 diz: movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele conforme o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Ele era um homem já idoso, ele era um homem que já sabia que os seus dias de vida aqui nesta terra já não eram mais tantos. Ele já sabia que havia vivido mais tempo do que o tempo que lhe restava ainda para viver aqui nesta terra, mas ele aguardava o cumprimento de uma promessa do Senhor na vida dele. Ele aguardava o cumprimento de que ele não partiria desta vida sem ver a salvação. Como ele diz aqui no versículo 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que privilégio maravilhoso que esse homem teve. Né? De ele não só receber a promessa do Senhor, de que ele veria o Messias, como também de carregar o Messias nos braços e também de ver o cumprimento da promessa que o Senhor tinha feito para ele ali, de maneira tátil, de maneira que ele podia realmente segurar o Messias em seus braços. Um homem realmente que nós podemos admirar como alguém que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel e que tinha comunhão tal com Deus, a tal ponto de que o Espírito Santo tinha dado a ele, o privilégio de dizer: olha, você não vai morrer antes de ver a salvação que eu tenho preparado para o povo. Glória a Deus por isso. Que bênção maravilhosa, amados. O versículo 31 nos diz: a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Aqui nós encontramos este homem, ele deixando bem claro que o Messias seria para a revelação também dos gentios e para a glória do povo de Israel. Que bênção isso, porque logo quando a igreja nasce, ela fica meio que com um sentimento ali nacionalista, né? É como se a salvação ali fosse só para os judeus, é como se o Messias ele tivesse vindo só para os judeus. Tanto é que quando Pedro ele se demora para cumprir a profecia de Jesus na vida dele, quando disse: olha, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e depois ele diz para Pedro: olha, e eu te darei as chaves dos céus, ou seja, para que Pedro fosse o primeiro a pregar para os povos, para os judeus, para os samaritanos e para os gentios. Pedro ali se demora para fazer isso. Então Jesus faz com que ele sonhe com aquele lençol em forma de vaso, para que ele veja que os gentios também deveriam saber sobre a salvação, que eles também deveriam receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E quando ele vai pregar para Cornélio, e que o Espírito Santo desce sobre Cornélio, sobre os que estavam ali, então quando ele volta para Jerusalém, os outros apóstolos vão questionar: vem cá, você foi pregar para gentios, você entrou na casa de gentios, você comeu a comida dos gentios? E aí Pedro se explica: olha, Jesus Cristo me deu esta visão, depois o Espírito Santo me disse para ir na casa de Cornélio. Chegando lá eu vi que o Espírito Santo já tinha dito a Cornélio também que eu iria na casa dele. Então eu acredito que o Espírito Santo está nos dizendo que a salvação não é só para nós os judeus, mas também para os gentios, para todos aqueles que receberem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então houve paz ali naquela primeira discussão, vamos chamar assim, da igreja. A primeira discussão em uma diretoria da igreja nós encontramos aqui por causa da conversão de Cornélio. Talvez a primeira discussão não, porque nós sabemos ali a questão dos diáconos, a dificuldade ali com a divisão dos recursos para as viúvas helenistas e tudo mais. Então vamos dizer que não foi a primeira, mas uma das primeiras da igreja. Mas por quê? Por causa do fato de que aqueles homens, depois de passarem 3 anos com Jesus, não tinham percebido ainda aquilo que
Simeão, antes mesmo de Jesus começar a pregar, já tinha percebido. Versículos 31 e 32. O qual preparaste diante de todos os povos, luz para a salvação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Nós glorificamos a Deus, porque apesar de Israel ser a menina dos olhos de Deus, apesar de Israel ser o povo escolhido pelo Senhor, o Senhor a ele aprouve, pela sua piedade, pelo seu grande amor com que nos amou, estender também a salvação para nós os gentios. Glórias a Deus por isso. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aqui Simeão, ele vai até Maria, ele se dirige a ela e fala para aquela mãe que ainda admirada de todas as coisas, parece que ela ainda não estava acostumada, né? Se passaram apenas 8 dias, são muitos eventos, desde o anúncio do arcanjo, desde o anúncio do anjo dizendo que ela geraria o Messias de Israel. Até aquele dia foram muitas revelações, muitas coisas. E aí nós encontramos agora o Senhor, ele dando, através de Simeão, este consolo, né, para aquela mãe. Mas ao mesmo tempo que era um consolo, era também um aviso de que uma espada traspassaria a alma daquela mãe. E nós vimos que isso aconteceu na crucificação do Messias, na crucificação de Jesus, para que se manifestem os pensamentos e corações de muitos. Haveria contradição, e houve realmente, e há contradição até hoje. Para a glória do Senhor, o Senhor tem levantado muitos, mas outros também têm caído, porque rejeitam o Messias do Senhor. Versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações, e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aqui Ana, ela chega, ela vê Simeão festejando a chegada do Messias e ela entra nessa festa, né? Provavelmente Simeão já tinha dito a ela que o Espírito Santo havia revelado. O texto diz que aqui ela era uma profetisa, né? Tem até uma possibilidade de ela mesma ter sido usada pelo Espírito Santo para dizer para Simeão essa boa notícia de que ele não partiria para a eternidade sem ver o Messias. A Bíblia não diz, isso aqui é só uma possibilidade. E aqui nós encontramos o seguinte: ela chega naquele momento, ela percebe o que está acontecendo e ela quer participar. O nome disso é comunhão no Senhor. É quando existe uma paz com Deus, e esta paz com Deus, ela se reflete também aqui horizontalmente, ou seja, existe uma paz, uma comunhão entre os homens em torno daquilo que realmente importa, adorar a Deus. Que maravilha, queridos. Então nós encontramos aqui nessas últimas 2 partes, o Senhor, através de Simeão, avisando aos pais de Jesus que que este menino ele está destinado para a ruína de muitos e para o levantamento de muitos em Israel, que seria alvo de contradição, que haveria uma dor muito grande na alma daquela mulher em virtude do que viria a acontecer, e nós sabemos o que aconteceu, que Jesus foi crucificado, para que os corações das pessoas e os pensamentos fossem manifestos, e nós vemos também que uma mulher, ela chega e participa dessa festa. Quando nós pensamos na palavra festa, nós geralmente pensamos em grandes aglomerações de pessoas.
Pessoas que estão ali em um aniversário, em um casamento, em algum evento que reúna muitas pessoas. Mas aqui o que nós encontramos é uma festa com poucas pessoas. Amados, o que nós encontramos aqui é o fato de que não é necessário muito para que uma pessoa que está satisfeita em Deus possa se regozijar no Senhor. Não há uma necessidade de muitas pessoas. Há necessidade apenas de ter paz com Deus e paz com as outras pessoas. O que é que todo este texto ele tem para nos ensinar? Algumas lições aqui elas são muito importantes. A primeira, queridos, é o exemplo que esses pais dão para nós aqui no fato de ensinar a criança no caminho em que deve andar. O fato de mostrarem na prática qual é a vida que o Senhor quer para nós aqui. De pessoas que obedecem a sua palavra. Eles obedecem no que se refere à circuncisão. Eles obedecem no que se refere ao fato de que uma mulher era considerada cerimonialmente impura em virtude do nascimento da criança, em virtude do parto ali recente. O texto também nos ensina sobre o que é que o Senhor espera de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que sejam pessoas justas e piedosas, que esperem a consolação do Senhor. Nós também esperamos, nós estamos, assim como Simeão, ele aguardava pela vinda do Messias, nós piedosamente também devemos aguardar a volta do Messias, o dia em que para a glória do Senhor se manifestará o arrebatamento, aquele dia que pode ser ainda hoje, em que o Senhor vai chegar das nuvens e chamar o seu povo, em que finalmente a noiva de Cristo será levada e que nós ali teremos a oportunidade de participar das bodas do Cordeiro, quando a esposa, agora não mais noiva, mas esposa, estará sempre com o Senhor. Nós também temos esta esperança, queridos, e devemos mantê-la viva, devemos manter essa esperança viva e forte em nossos corações. Nós aprendemos também que com este texto que é necessário nós termos olhos espirituais, comunhão com o Espírito Santo, para vermos as bênçãos que o Senhor tem dado para nós, para vermos os livramentos, para vermos a consolação, para vermos tudo de bom que o Senhor tem feito para cada um de nós. Glória a Deus por isso. Nós também podemos aprender aqui, queridos, que podemos ser instrumentos nas mãos de Deus, na vida de outro. Aqui Simeão, ele é instrumento nas mãos de Deus, na vida aqui de José e de Maria, de levar uma palavra de consolo, de levar uma palavra de incentivo e de levar também a palavra de aviso, né, para aquele casal e principalmente para aquela mãe. Uma outra coisa maravilhosa que nós encontramos aqui neste trecho é que nós somos chamados para nos regozijarmos no Senhor. Nós somos chamados para nos regozijarmos no Senhor independentemente das circunstâncias. Nós encontramos aqui um casal com uma criança, um senhor de idade chamado Simeão e uma senhora de idade também chamada Ana. Então nós encontramos José, Maria, Jesus, ainda bebezinho, Simeão e Ana. O texto aqui fala de 5 pessoas. É claro que por estarem no templo havia muito mais pessoas ali. Mas talvez não estivessem juntos. Talvez estivessem ali no mesmo lugar, mas não juntos. Juntos nós vemos aqui essas 5 pessoas, em comunhão com Deus, em comunhão uns com os outros, vivenciando, desfrutando de uma festa que provavelmente só aqueles 5 estavam participando. Mas era uma festa, e a única festa que realmente importava, festejando que o Messias do Senhor, o Messias tão esperado por Israel, havia chegado. Isso fala muito sobre comunhão e sobre intimidade com o Senhor. Isso fala muito sobre comunhão e intimidade uns com os outros. Isso nos ensina o quanto é importante que tenhamos olhos e ouvidos espirituais de tal maneira que íntimos da palavra de Deus possamos reconhecer qual é a vontade do Senhor para nossas vidas. Qual é a vontade do Deus de Israel para nossas vidas.
nupcias. Este homem, ele inicia esta festa, ele inclui aquele casal com a criança, José e Maria e Jesus, naquela festa de agradecimento a Deus pelo cumprimento da profecia. E aí chega Ana, uma outra pessoa espiritual, que ela percebe que está acontecendo uma festa espiritual, ela percebe que coisas que são a vontade do Senhor estão acontecendo. O que é que ela faz? Ela diz: eu quero participar. Eu quero glorificar a Deus. E aí o que é que ela faz? Ela participa daquilo, e o texto diz no versículo 38 que ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela agora vai levar a palavra. Isso nos ensina sobre missões. Isso nos ensina sobre evangelismo. Isso nos ensina sobre o fato de que não devemos ficar calados. É necessário nós falarmos de Jesus Cristo com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, com todo o nosso entusiasmo para todas as pessoas, assim como nós vemos Ana fazendo. E 39 e 40, para terminarmos: cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré, e crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Louvado e exaltado seja o Senhor. Quando se cumpriram todas as ordenanças da lei, eles voltam. Ali agora Simeão já com o coração em paz, Ana com o coração em paz, e nós vemos agora o menino crescendo. Olha como é maravilhoso, como o Senhor ele nos dá esta bênção de vermos que o menino crescia. Jesus não é como os gnósticos que acreditavam que ele simplesmente apareceu do nada, não. Ele tem um momento em que ele surge, ele esvazia-se a si mesmo, ele se coloca na forma de homem, ele se coloca na forma de uma criancinha que precisa dos cuidados dos pais, e ele vai crescendo, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta palavra que nos mostra o teu cuidado, que nos mostra a festa que realmente vale, que nos mostra o quanto é importante que, regozijados com o Senhor, nós possamos realmente falar com outras pessoas. Muito obrigado, Deus. Amados irmãos, é uma bênção este texto que nos mostra o quanto o Senhor ele tem cuidado. Ele tem cuidado para que as coisas ocorram de acordo com a sua vontade. Que nós possamos, que no momento de dor, no momento do desfalecimento, no momento da angústia, nós possamos nos lembrar que a nossa esperança pode ser renovada, porque tudo está nas mãos do Senhor. O Senhor controla tudo. Ele é soberano. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Muito obrigado por esta mensagem. Muito obrigado por consolar nossos corações com um consolo que só o Senhor dá. Ó Deus, fortalece nossos corações, Pai. Fortalece nossas almas, Senhor. Querido Deus, sabemos que muitas pessoas estão angustiadas, estão tristes, muitas pessoas estão passando por problemas difíceis, ó Deus. As notícias que chegam não são nada boas, mas o Senhor é Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a desfrutarmos da consolação, ainda aqui nesta terra. Nos ajuda, Pai, a desfrutarmos da paz e da alegria no Senhor, que só o Senhor oferece, enquanto ainda estamos aqui nesta terra. Abençoa e fortalece tua igreja, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.